Mateus capítulo 26, a partir do 17. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegado a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade, vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traíra, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Eu estava meditando no texto e o que me chamou a atenção, foi a liderança de Jesus. Como Jesus liderava os seus discípulos. No início do texto, a gente vê que ele fala, então, clara e abertamente, no versículo 1, tendo Jesus acabado esses ensinamentos, ou todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus sabia que tinha chegado ao fim o seu ministério terreno, mas nem por isso ele deixou de fazer o que tinha que ser feito em relação aos seus discípulos. E a gente vê aqui uma caminhada de cerca de 3 anos, e aqui era o fim, quer dizer, 2 dias, faltava 2 dias. E Jesus manteve, mas olha a firmeza com que Jesus continuava conduzindo os seus discípulos. E olha como os discípulos seguiam a Jesus. Isso me chamou a atenção, porque Jesus, ele mostra como deve ser um relacionamento entre irmãos. Como deve ser? Relacionamento entre irmãos é duradouro. Ele não é altos e baixos. Relacionamento entre irmãos não é um relacionamento frágil. Relacionamento entre irmãos é um relacionamento duradouro, que passa por cima de tantas coisas. Nesses 3 anos e pouco, de repente Jesus olhou para Pedro, e sabe o que ele disse para Pedro? Quando Jesus começou a falar do seu sofrimento: não, Senhor, isso não pode acontecer contigo. Jesus disse assim, olha que palavra leve que Jesus usou com Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha o que Jesus disse para Pedro. E sabe o que aconteceu? Pedro suportou e continuou seguindo Jesus. Ele está aqui, faltando 2 dias, ele está aqui. Relacionamento entre irmãos é duradouro, suporta solavancos terríveis e continua firme. Jesus, ele liderou seus discípulos até o último momento. Aquele era o fim, mas ele estava liderando. Senhor, olha o que os discípulos fizeram. Senhor, onde iremos preparar a Páscoa? Olha como os discípulos se dirigiam a Jesus. Jesus já tinha avisado eles aqui no início da conversa. Daqui a 2 dias. Ele sabia que tinha chegado o fim, mas eles continuaram firmes. Senhor, onde o Senhor quer que preparemos a Páscoa? Relacionamentos entre irmãos, ele envolve submissão. Não há relacionamento duradouro onde não há submissão. Relacionamento sem submissão não é relacionamento de irmão. E está tudo estampado aqui, no momento da Páscoa, no momento que Jesus iria partir, está estampado como era o relacionamento de Jesus e os seus discípulos, que nós precisamos ter por modelo hoje. Não é porque foi lá 2000 anos atrás, não, esse é para nós hoje. Relacionamento entre irmãos é assim, não é diferente. Diferente disso não é relacionamento de irmãos. E nós precisamos manter as bases do relacionamento que Jesus estabeleceu com seus discípulos. Aqui foi um relacionamento terreno, de um mestre
para os seus discípulos, mas também mostra a força da liderança do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele nos momentos de dificuldade, ele foi sincero, ele foi duro, ele foi com o dedo na ferida, mas também defendeu os seus discípulos. Certa vez o Satanás pediu para cirandar a vida de Pedro e Jesus intercedeu por Pedro. A liderança não pode ser uma liderança frágil, precisa ser uma liderança forte. Mas aos liderados, eles precisam ser submissos. Olha que interessante. No relacionamento de Jesus e seus discípulos, desde o início até o fim. Ele chegou ao final com todos aqueles que ele iniciou. Interessante isso. A permanência, a regularidade do relacionamento. Isso é muito importante. O único que agiu aqui sem a permissão, de Jesus, a gente sabe o fim dele. Porque um pouquinho aqui antes a gente viu o que ele foi fazer. Ele tomou uma decisão sem consultar ou sem a submissão ao mestre. E olha o que aconteceu. Traiu Jesus. Então o relacionamento entre irmãos é muito... as bases são muito sólidas. Jesus conviveu com os seus discípulos até o último momento. O convívio mestre e liderado, ele é vital para o relacionamento. Esse convívio aonde líderes são os top dos tops, o alto clero, e os liderados, o baixo clero, alguma coisa está errada. Não foi assim que Jesus mostrou no seu relacionamento. Ele convivia com seus liderados. Seus liderados viam o que ele fazia e aprendiam. Os seus ensinamentos eram na prática. O convívio foi até o fim. Não é porque estava faltando 2 dias que Jesus meteu o pé no balde. Ou os discípulos meteram o pé no balde. Não. Todos sabiam que faltavam 2 dias. Ele avisou, mas todos permaneceram fiéis. Então, irmãos, se o modelo que Jesus deixou é dessa forma que nós precisamos viver como igreja. Não é diferente disso. Quem ousa estabelecer outro relacionamento diferente desse, está fadado ao fracasso. E muitas vezes o fracasso não é numérico. O fracasso é em qualidade. Às vezes numa multidão estão todos batendo cabeça. Então nós precisamos manter o molde que Jesus estabeleceu. Foi esse o molde, o convívio. É juntos. E nós precisamos seguir, porque não há outro meio de o amor se desenvolver entre os irmãos, a não ser no convívio. E o que o amor ele faz? O amor ele tudo suporta. O amor ele tudo sofre. Se não fosse por o amor de Pedro, ele não tinha suportado para trás de mim, Satanás. Ele não teria suportado. Mas ele suportou. E ele ousou dizer, Senhor, eu vou contigo até a morte. Mas negou. Mas lá no João 21 a gente vê Jesus morreu, ressuscitou, voltou e foi ter com Pedro. Pedro, você me ama mesmo? Então, menino, você me ama mesmo? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Foi o amor que sustentou o relacionamento. E é no convívio que o amor, ele se condensa, que ele se desenvolve. Porque muitas vezes, para nós suportar determinadas coisas, é só por amor. Fácil não é. É só por amor. Então nós precisamos entender o modelo de convívio do mestre. Foi esse o modelo que ele deixou. Nós vemos também que Jesus, ele não tinha cartinha na manga. Ele foi sincero com os seus discípulos até o último momento. Ele disse assim, um de vós há de me trair. Ele poderia não ter dito, mas ele foi sincero até o fim. Ele disse, um de vós há de me trair. E os discípulos empolvorosos ali, Senhor, sou eu. Por acaso sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor. Irmãos, Jesus, ele deu a última oportunidade para Judas. E Judas poderia ter aproveitado essa oportunidade, mas não aproveitou. Porque não estava escrito que seria Judas que o trairia. Era um de vós. É aquele que tem o coração mais tendencioso para as coisas do mundo.
é aquele que tem o coração mais tendencioso para as coisas carnais, é aquele que ama o mundo, é esse que há de trair. E Jesus, então, ele deu a última oportunidade, mostrando a Judas que ele sabia da traição. Ele sabia, mas então ele, numa atitude de amor, ele deu a última oportunidade. E nós sabemos, pelas Escrituras, o que aconteceu a partir daqui com Judas e o que aconteceu a partir daqui com Jesus. Então, irmãos, talvez Deus está dando a última oportunidade para você. Talvez Deus está te dando a última chance. Não desperdice. Não desperdice. O amor de Deus, ele é tão grande que ele alcança as pessoas até o seu último momento. Mas depois disso, Jesus não teve mais o que fazer por Judas. Não perca a oportunidade que Deus tem nos dado. Mais uma ceia nós estamos aqui. E a ceia é para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Quer dizer, o que a morte de Jesus representa? Oportunidade. Ele ainda não veio. Então tem oportunidade de arrependimento. Anuncia a morte até que Ele venha, porque ainda dá tempo. Hoje ainda é tempo. Hoje ainda é tempo. Então aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Como disse o hino, o Rei está voltando. E eu digo para os irmãos com alegria no meu coração, aleluia, Ele vem me buscar. Eu não vejo a hora que Ele venha, eu não vejo a hora, porque eu sei que Ele veio me buscar. Ele está vindo me buscar, e eu estou esperando, eu estou ansioso para que venha. Aleluia, Ele vem me buscar. Que Ele venha te buscar também. Mas aproveita a oportunidade. A ceia representa essa oportunidade. Não troque Jesus por nada, irmãos. Não traia Jesus por nada. Se arrependa e se renda aos pés do Senhor, porque o Rei está voltando. Que o Senhor nos ajude a compreender esse modelo de liderança e de liderados com o Senhor Jesus Cristo. Este é o modelo que Ele deixou, até no seu último momento.